bem-vindos novamente a esse espaço de diálogo virtual do Fundo Positivo, onde realizamos este seminário web, parte do projeto Saúde Positiva, um projeto que visa democratizar o acesso de informações no campo biomédico e também levar informações relevantes voltadas à saúde e ao bem-estar para lideranças de organizações da sociedade civil trabalhando no campo de HIV/AIDS, pessoas vivendo com HIV/AIDS e profissionais de saúde. Temos realizado mensalmente, há mais de um ano, seminários web com os mais variados temas. E o tema de hoje é um tema que a gente às vezes não aborda muito, mas a gente sabe muito bem da importância dele, que é a nutrição. Mas vamos falar sobre a nutrição com um recorte, que é uma abordagem mais ampla da nutrição, no sentido de falar do aproveitamento total dos alimentos. Será que realmente é necessário jogar fora, no lixo, descartar sementes, cascas, talos, folhas? Será que elas precisavam realmente ser jogadas no lixo? Será que elas não contêm também nutrientes? Vamos falar exatamente sobre isso. A gente sabe que a gente vive num país que tem uma questão que parece que parte do DNA dele, inclusive, é muito triste falar isso, pela questão da desigualdade social, e que nessa pandemia da Covid-19, os dados de pessoas que têm tido uma insegurança alimentar e até a situação de fome aumentou. Então, é importante a gente falar de uma perspectiva que a gente possa estar aproveitando, como aproveitar, né, todos esses alimentos. E isso nós vamos contar com duas ilustres palestrantes. Como sempre fazemos na metodologia, cada palestrante terá 15 minutos. Após as duas apresentações, nós abrimos para o debate, para troca de informações, de debate, esclarecimento de dúvidas. Eu peço, como nós sempre fazemos, como se fosse uma lista de presença, que as pessoas coloquem aqui no bate-papo, no chat, o seu nome e a organização que está representando. Sabemos que tem muitas organizações que são apoiadas pelo Fundo Positivo e é importante para a gente ter esse acompanhamento. Bom, a nossa primeira convidada, que vai dar dicas muito importantes nesse campo do reaproveitamento total dos alimentos, é a Valderez Aragão. A senhora Valderez Aragão, ela foi coordenadora nacional de Educação Alimentar e Nutricional em Brasília, coordenadora estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Bahia. É nutricionista aposentada da Universidade Federal da Bahia, foi consultora do GAPA Bahia, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Bahia, em projetos de nutrição, e consultora do Unicef em nutrição do semiárido, comunidades indígenas e migrantes. Essa é a apresentação formal da Valderez Aragão. Mas eu quebro aqui o protocolo do seminário web para também fazer uma apresentação do meu conhecimento pessoal dessa profissional. Fico muito feliz em poder estar com ela novamente aqui.
agora aqui, mas eu trabalhei, como Valdeirês trabalhou comigo em 1992, há mais ou menos aí 30 anos, quando eu era coordenador geral do GAPA Bahia. 92, gente, olha que cenário nós tínhamos. Não existia ainda o tratamento antirretroviral que nós conhecemos, que surgiu em 96, o chamado, né, fazendo alusão até ao dia de hoje, o chamado coquetel, surgiu em 96, né? Em 92 a gente tinha, se muito tinha, monoterapia, né? AZT com sua toxicidade, DDI, DDC, D4T, e estávamos ali, eu e Valdeirês, oferecendo cursos do reaproveitamento total dos alimentos para pessoas vivendo com HIV/AIDS na Bahia, para que elas tivessem, naquele momento que a gente podia dar, uma sobrevida com qualidade. O panorama mudou muito. Nós hoje temos, né, um quadro onde as pessoas vivem com HIV com qualidade de vida. E a gente agora quer, e por isso, Valdeirês, fico muito feliz de te rever aqui, depois de quase 30 anos. Boa noite, Valdeirês. Boa noite, Arlen. Boa noite, Iracema, com quem estarei dividindo essas informações hoje. Quero agradecer muito ao Fundo Positivo, através da sua pessoa, pelo convite, e agradecer também muito a participação de quem está hoje dedicando esse tempo para o nosso bate-papo. Eu vou tentar apresentar algumas questões aqui que eu considero importantes no curto espaço de tempo, mas por isso eu vou pedir para começar com vocês projetando, não será todo o tempo projetando algumas informações, mas eu gostaria de conduzir dessa forma, ok? Depois nós conversaremos sobre algumas questões. Todos estão vendo aí a projeção? Ok. Eu gosto muito de chamar a atenção o que é alimentação, o que é nutrição. Então, porque muitas pessoas pensam que tem o mesmo significado, mas em se tratando da ciência, alimentação é o ato de comer, né? Você come. E nutrição é o processo que aquele alimento traduz dentro do organismo humano. Essa é uma grande diferença, porque você pode se alimentar de algo não nutritivo, não é? Algo que não vem lhe trazer nenhum benefício, você se sente alimentado, mas você não está nutrido. E isso compromete a vida de qualquer pessoa, ela estando com a saúde em condições consideradas ideais, como também atravessando por algum processo de adoecimento. Então, é muito importante que a gente pense na alimentação e na nutrição. Então, como administrar riscos atuais? A alimentação hoje, ela traça determinados caminhos que nos expõem muito a riscos. Eu gostaria de chamar a atenção também um pouco sobre isso. Espero conseguir trazer esses dois enfoques. Para esse campo, como eu não poderia tratar da nutrição como um todo, no sentido de detalhamento, eu procurei dois nutrientes, né, os açúcares, porque nós sabemos que as pessoas confundem muito em relação acredito que o açúcar é apenas o da sacarose, a sacarose, que é proveniente de uma cana-de-açúcar, portanto, é um caule de onde é extraído o açúcar mais comum, o açúcar mais doce, portanto, ele está no menor custo e mais disponível. E ele tem um processo de absorção muito rápido dentro do nosso organismo, por isso ele causa logo uma elevação de níveis glicêmicos e mais. Tem as frutas, né, que são boas fontes do açúcar chamado frutose,
Então, as frutas têm algumas mais doces e outras menos doces, mas elas têm frutose. E os amidos, né? O amido, ele é um açúcar que ele se transforma sempre em gel. Então, na culinária, ele rapidamente se transforma em purê, ele se transforma em mingaues, ele se transforma também em papas. Então, ele é um amido. O amido, ele não tem sabor doce, mas ele é um açúcar. Isso é importante saber, porque nós sabemos que com o uso da medicação, alguns efeitos colaterais para pessoas que estão em medicação por HIV/AIDS, passa por um risco de elevação do nível glicêmico. Então, é muito importante ficar atento à fonte desses alimentos. Então, evitar a sacarose é o mais importante. A frutose, alimento através das frutas, por que não? Pode ponderar bastante e usar muito, não tem por que você se preocupar. Eu consumi 2 mangas, antes consumi 2 mangas do que 2 pães, porque o pão ele é rico em amido, porque ele vem do trigo, o trigo faz a farinha. O que é o trigo, a farinha de trigo? É a extração do amido do trigo, ou seja, é 100% açúcar. Assim também como a farinha da mandioca, que é 100% o amido, e as batatas, os tubérculos, todos os feijões aqui representados, eles também trazem essa riqueza de amido. Então, é importante a gente tentar identificar e selecionar. E, nesse caso aqui, evitar mais o açúcar da cana, que é o mais comum. Em relação às gorduras, não se assustem aí com o desenho da bioquímica, mas eu gosto de chamar a atenção que nós temos, assim, temos que pensar em 2 tipos principais de gorduras. O colesterol, que é uma gordura necessária ao desenvolvimento humano, necessária dentro do nosso organismo, só que com níveis, assim como o açúcar, né, que quando tem a elevação traz problemas para os níveis glicêmicos, também o colesterol, quando ele ultrapassa o nível aceitável pelo organismo, ele é desaconselhável. Então, o colesterol é uma gordura de origem animal. Então, quando nós já estamos lendo numa caixa de aveia, que diz aveia sem colesterol, esse é um abuso da indústria. Esse é um risco, porque você pode olhar o preço, uma caixa de aveia que tem colesterol, assim, não tem colesterol, ele é um pouco mais caro do que aquele que não tem essa observação, você pagar mais caro, achando que está levando a vantagem para casa, mas, na verdade, não é fonte de colesterol. A aveia é um produto vegetal, portanto, não é fonte de colesterol em nenhum tipo. Colesterol é uma gordura própria de origem animal. Isso é importante a gente estabelecer, porque quando a gente precisa consumir. Agora, quando nós comemos açúcar em excesso, os amidos, então, um bom pedaço de torta, por exemplo, ele tem, possivelmente, uma grande quantidade de amido, e esse amido em excesso no organismo pode ser matéria-prima para o organismo formar o colesterol, porque nós temos o colesterol que nós consumimos e o colesterol que é produzido no organismo. E não tem um equilíbrio onde o organismo diz assim, eu já consumi, então não vou produzir. É por isso que nós temos que tomar cuidado, tanto com os açúcares quanto com as gorduras. E tem os triglicérides, que são as outras gorduras. Eu botei essa estrutura química dos dois para que a gente tenha uma ideia desse sinalzinho que está aí, da mão fechada e da mão aberta, que vocês estão vendo. Essa imagem da mão fechada é porque é uma gordura saturada, que vem de origem animal. Então, essa estrutura química, ela se fecha, ela é fechada. Quando as enzimas digestoras das gorduras tentam penetrar, não conseguem em todas as partículas. Então, algumas partículas dessa, na condição de um exemplo aqui, tentando deixar mais claro, é de uma mão fechada, essas partículas elas vão se acumulando na corrente sanguínea, nos vasos sanguíneos, e é isso que denota nos exames quando são coletados a dosagem de colesterol. Então, a gordura, ela pode ser saturada de origem animal, tem aí o frango, os embutidos, a manteiga. Eu fiz questão de trazer a manteiga, que muitas pessoas desistem da manteiga e optam por margarina. É completamente nociva a margarina. A margarina é um produto 100% artificial,
Enquanto a manteiga, ela é um produto que tem uma base de origem animal, é a base de leite. Então, a margarina é completamente desaconselhável. Antes você consumia uma pequena quantidade de manteiga do que de margarina. Então, não deve, é um grande risco o surgimento da margarina para a nossa condição de saúde. E a gordura insaturada, que são de origem vegetal, de uma forma representativa, seria uma mão aberta. As enzimas digestoras, né, da gordura, as lipases, elas penetram na estrutura e conseguem quebrar essa estrutura e transformar em energia, em caloria. Porque o alimento, depois do processamento no organismo, ele gera caloria. Então, as gorduras de origem vegetal são gorduras saudáveis, como representado aqui pelas sementes, pelas castanhas, não é? A do coco, a dos óleos, seja girassol ou soja, a do dendê. Então, aí eu só quero chamar a atenção aqui que essa gordura vegetal, que é insaturada, se nós aquecemos ela muito, nós saturamos, ou seja, a gordura, o óleo, ou o dendê, chega na panela dessa forma, quando a gente ferve muito, ele se fecha. Então, ele se torna saturado, não é saudável. Então, as gorduras vegetais, elas têm que ser pouco aquecidas ou não aquecidas. Um exemplo, ao temperar uma salada de vegetais, colocar o azeite de oliva, mas nunca colocar o azeite de oliva primeiro na panela para aquecer e depois preparar um alimento. Porque se você quer uma proteção em relação a gorduras, você está fazendo uma atitude que não é a mais adequada. Se você quer apenas intensificar o sabor, o paladar do alimento, você está muito bem em relação às gorduras, tudo bem, você bote a gordura ali para rechear, para fazer seu tempero. Mas se você já tem um comprometimento e sabendo que os efeitos colaterais podem ser, de quem usa a medicação antirretroviral, pode ser prejudicial em relação ao uso de gordura, que pode dar dislipidemia, então é melhor que não use essa gordura aquecida. Nós temos outro risco, que é o produto industrializado. Né? Os produtos industrializados, eu não chamei de alimentos industrializados, porque muitos não são alimentos. Nós estamos chamando aqui de falsos alimentos, eu já citei a margarina, e tem as substâncias químicas dos produtos e as embalagens. São riscos que nós podemos e devemos tomar cuidado. Então, por exemplo, os produtos, quando eles estão com a rotulagem, com aquela lista de ingredientes, acima de 5 produtos, e essa lupa está chamando a atenção aí, que tem produtos que nós nem conhecemos, não é? Eles têm siglas, e essas siglas não são nutrientes, essas siglas são aditivos químicos, produtos que foram colocados, substâncias químicas para conservação, para o sabor, para a coloração do produto. Então, quanto maior número de ingredientes nesse produto, mais nocivo ele é. Ou seja, um pão que você faz em casa, ele leva vários materiais na receita, mas quando você vai comprar aquele pão que está fatiado, né, no supermercado, que tem um prazo de validade de quase 10 dias, que você olha a lista de ingredientes, ali é preocupante, que é um produto ultraprocessado, que levou várias substâncias químicas para ele ter uma vida útil de prateleira longa. Isso é prejudicial. Então, nós precisamos aprender e nos interessar a olhar a rotulagem dos alimentos, tanto o valor nutricional, que é informação nutricional, quanto a lista de ingredientes. E selecionar, na base aí embaixo, eu coloquei uma seleção de produtos em relação a embalagens. Nós sabemos que as embalagens, muitas vezes as caixas, né, do Leite Longa-Vida, de outros produtos, eles têm uma capa aluminizada, não é, que é uma substância química, que com a pancada que a caixa sofre, alguma queda, isso vai contaminando o produto. Então, tem algumas que já tem um plástico, já tem outra substância para proteger o papelão do alimento. Eu quero usar aqui o exemplo do tomate. Não estou aqui contra a indústria de alimentos, porque o tomate, por exemplo, pode não ser produzido numa cidade X, né, por questões climáticas e outro, e o tomate precisa chegar lá. O que a indústria faz?
transforma em purê, transforma em polpa e transforma em extrato e leva esse tomate para todos os campos do mundo, que pode ser numa caixa, que pode ser numa embalagem aluminizada, né, descartável, e pode ser no vidro, a exemplo do copo que está aqui. Então, se pudermos optar pela embalagem de vidro, ela é mais inócua, ela prejudica menos o alimento, ela contamina menos o alimento. Então, o ideal seria, na ordem de prioridade, se afastar das latas, tentar se aproximar ao máximo do vidro. Eu sei que os alimentos embalados em vidro são mais caros, mas às vezes a gente não precisa comprar uma quantidade maior, né? Pode reduzir a quantidade que vai comprar, a fim de comprar um produto que vai nos trazer mais saúde. E tem as embalagens representadas aqui por essa salsicha, que eu quis trazer como um outro produto que não é um falso alimento. O que são esses produtos embutidos, a exemplo da salsicha e das calabresas? São produtos que não tiveram uma comercialização muito adequada, né? Satisfatória, eram pedaços de carne, sobras disso, sobras peles, cabeça de frango, ossos de frango, que são triturados e transformados nesses subprodutos. Então, eles de fato, devem ser completamente evitados. Sabemos que todo comprometimento desses produtos, ele vai esbarrar no fígado, no intestino, e isso traz. Nós sabemos também que alguns efeitos colaterais ligados à diarreia, com vômito, náusea, esses produtos muito industrializados, com muitas substâncias químicas, podem acelerar esses processos, não só da diarreia, como das náuseas. Então, é melhor que seja o mais possível evitar esses alimentos. E esses caldos prontos, né, seja de carne, de legumes, esses caldos são completamente nocivos, eles têm uma quantidade absurda de substâncias químicas, e alguns deles são unicamente substâncias químicas. Então, por que não fazer os nossos temperos em casa, triturando em casa, se nós estamos pensando em alimentar a nossa vida, o nosso organismo, não do nosso inimigo, então nós temos que procurar fazer com mais cautela. Outros riscos adicionais que nós temos aqui é o baixo consumo de água e de fibras. Então, se eu estou com efeito colateral, ou risco desse efeito colateral, por conta do uso do antirretroviral, como diarreia, eu preciso aumentar o meu consumo de água. Um consumo de água habitual para uma pessoa deveria ser de 6 a 8 copos por dia, em média de 2 litros a 2,5 litros de água por dia. Esse é o consumo indicado para qualquer ser humano adulto. E as fibras, que algumas pessoas chamam de bagaço, de resíduo sólido, é extremamente importante usar em todas as refeições, porque o nosso intestino, ele funciona muito por conta desses elementos, a água e das fibras. Então, na hora que eu vou fazer todo o processo de digestão e tenho que eliminar aquilo que não foi absorvido, né, na forma de fezes, eu preciso de água para tornar esse produto das fezes mais fluido, né, e preciso de fibras para fazer a melhor movimentação do intestino e eliminar. Então, algumas pessoas também têm como efeito colateral a prisão de ventre, né, a obstipação, como alguns chamam. Então, precisa realmente reavaliar a sua alimentação, se está fazendo consumo de fibras em todas as refeições. Tem algumas fibras que são visíveis. Você vê o bagaço do aipim, você vê o bagaço do abacaxi, do caju, da manga, mas você não consegue ver do mamão, né? Mas o mamão é extremamente rico em fibra. Tem algumas fibras que não estão tão visíveis aos nossos olhares, mas eles existem. Então, está muito nas frutas, verduras, nas sementes, nas frutas secas. Tem outra questão que é a manipulação inadequada em relação à higiene, não só do ambiente, quanto dos utensílios, como das mãos que estão trabalhando nesses alimentos, da conservação. Se eu sei que aquele alimento é rico em vitamina C e eu coloco ele próximo do fogão, onde está sempre aquecido, o calor do fogão vai fazer com que essa vitamina C se disperse. Então, ela é volátil, ela não aguenta calor, a vitamina C. Então, é melhor que a conservação também seja bem observada. O desperdício, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, eu sei que a Iracema também vai abordar,
é a quantidade e da qualidade. Então, eu dei um exemplo aqui clássico com essa abóbora. Nós cozinhamos uma abóbora porque queremos torná-la macia, mole. Mas, estranhamente, nós jogamos a parte que já vem mole, que é essa parte central junto das sementes, fora. Ora, eu jogo a parte mole fora e aquela mais endurecida eu cozinho para amolecer. Fica estranho, né? Porque o que é essa parte mais amolecida junto das sementes? É abóbora. Ali não é cimento, não é tijolo, não é papel. É nutriente, é abóbora. Então, a abóbora tem que ser cozida integralmente. E se por acaso você quer descascar, porque a sua receita fica mais bonita com ela descascada, vamos utilizar essas cascas numa outra receita, né? Numa sopa, num caldo, num refogado, acrescido de frango, alguma outra coisa. Assim como as sementes. Nós estamos falando de amêndoas, de castanhas e as sementes. Porque as sementes da abóbora estão extremamente ricas em ferro, em proteína, e são saborosas se elas forem torradas, como as outras castanhas e sementes também. Então, nós temos que observar a abóbora. Eu gosto desse exemplo porque ela é, para mim, um alimento que se perde muito jogando fora as cascas, as entrecascas, que quando você corta uma abóbora, você tira a casca, você automaticamente está tirando a entrecasca, que é uma parte um pouco mais verdinha e não é casca. Então, você perde muito na quantidade e no valor nutritivo. Aqui embaixo eu coloquei duas expressões, valorização cultural e a segurança alimentar e nutricional. Então, nós temos que entender que algumas populações não vão aceitar. Ok, nós vamos sugerir, vamos experimentar, mas temos que respeitar isso. E outras populações usam, que é já valorizado culturalmente. Então, vamos trocar essas experiências para que a gente possa enriquecer nossa alimentação. E a segurança alimentar e nutricional, que nós temos que cuidar, porque esses alimentos precisam sofrer boa parte dos processos, passar mesmo por uma boa higiene, uma boa conservação, para que eles tragam para a gente todos os nutrientes que eles contêm. Eu estou acelerando um pouco, porque eu sei que o tempo é curto, mas ainda quero chamar a atenção que ainda nós temos alguns riscos em relação ao processo de produção, colheita e transporte. De repente, a produção foi com pesticida, com agrotóxicos, então vamos procurar uma melhor fonte. Se o alimento está extremamente caro, né, então um produto, vamos tentar procurar uma produção que nos garanta um alimento mais saudável. Por isso, se eu vejo um pimentão muito grande, costumeiramente, eu nunca vi assim, ele é muito grande, possivelmente não seja uma variedade diferente, seja um impulso pelo uso de agrotóxicos. Então, eu já não quero aquele pimentão. Vamos procurar algumas coisas que estão mais ou menos na linha do nosso habitual. A colheita também, muitas vezes, as pessoas colhem, colocam no chão, o transporte. Quando a gente vai em algumas feiras livres, aquele abacaxi está no chão. Não é? Mesmo que você chegue em casa, que lave o abacaxi, é uma casca que você não consegue limpar adequadamente, é desaconselhável. Poderia usar em termos nutricionais, em termos culinários? Sim, mas é desaconselhável se você não conhece a produção e você não tem garantia de que foi um bom produto. O armazenamento já senti, a compra também, se eu sei que aquele cacho de banana está bem maduro, está por R$4, e tem um que vai durar um pouco mais, está por 6, se você fizer uma conta muito rapidamente, vai observar que se você comprar aquele mais íntegro, com maior tempo de validade na sua casa, vai ser muito mais lucrativo do que você comprar um que já está estragando, tá? O preparo, citei, né, toda a parte de higiene e cuidados, e a oferta e o consumo. A oferta, se você vai oferecer para alguém da família, e se você vai consumir esse produto, quanto mais tempo perto do preparo, melhor. Ou seja, se eu vou tomar um suco de laranja, eu não faço o suco de laranja agora de manhã para tomar à noite, porque eu estou perdendo valor nutritivo. Então, quanto mais próximo do tempo de consumo, é mais saudável.
Aqui, rapidamente também, sobre desperdício de alimentos ainda, eu trouxe aqui 3 exemplos sobre o quantitativo, né? O volume, eu falei ali da casca da abóbora, com a entrecasca, mas tem várias folhas, talos, entrecascas, sementes, que nós podemos, tem muito material disponível para a gente consultar, que nós podemos usar com tranquilidade. Eu quero dar um exemplo aqui da couve-flor. Muitas pessoas compram a couve-flor, usam a flor, que é branca, e as folhas jogam fora. Mas é couve, não tem sentido jogar fora. Você não compra couve-folha? A folha da couve-flor tem o mesmo papel nutricional, o mesmo gosto do paladar, não tem porquê, o mesmo modo de preparar. Em relação a melancia e maracujá, eu quis trazer para vocês 2 experiências aqui, mas junto com o do aipim, né? A casca do aipim é marrom, ok? A entrecasca, ela pode ser meio esbranquiçada, pode ser amarelada, pode ser cor-de-rosa. A entrecasca do aipim, ela é mais dura. Ela pode ser preparada, né, cozinhar ela, e ela substitui o palmito em várias receitas. Tem valor nutritivo, tem um bom sabor, e pode ser utilizado. Então, você compra um aipim, você joga a casca fora, que é a casca marrom, e a entrecasca e o meio, o tubérculo na raiz, desculpe, você vai usar. Então, para isso, quando você cozinha o aipim, você observa que ele fica com o caldo mais grosso, a água que era bastante fluida fica grossa, porque parte dos nutrientes saiu para o aipim. Então, você já está perdendo no cozimento, e ainda vai perder porque vai jogar uma parte fora, não faz sentido. Tem um sabor muito aparente de um palmito. Então, esse desperdício traz consequência para a família, que comprou 10 quilos de alimento e joga 2 quilos fora. É esse o estudo que o IBGE aponta, mais ou menos, que 20% dos alimentos comprados são jogados fora. Não estou falando de embalagem, estou falando de alimento, porque descascou excessivamente, porque desprezou partes comestíveis que não deveriam ser desprezadas. Então, aqui está um exemplo de uma entrecasca, de uma torta, né, que aqui na Bahia a gente chama de empanada, de entrecasca de aipim. Então, a mesma receita, a mesma massa de uma empanada de frango, de atum ou outro, o recheio seria entrecasca do aipim com os temperos verdes, e você faz uma torta de entrecasca de aipim, ou empanada com o nome de algumas pessoas, que algumas pessoas chamam. Em relação à melancia, mesmo eu tendo dito que tem cuidado com o açúcar, em alguns momentos, a maioria das pessoas pode açúcar. Então, aquela parte mais esbranquiçada não é a casca da melancia. A casca da melancia, eu volto a mostrar aqui, olha, ela é verde, manchada, não é verde claro e verde escuro. A entrecasca é essa parte mais branca próximo. Essa, você pode cortar ela e fazer um doce, como pode, do lado ali, você fazer uma salada para substituir o pepino, por exemplo. No lugar do pepino, pode botar na sopa, substituindo o chuchu. Porque é parte do alimento que tem os nutrientes. O que não tem naquela parte esverdeada é o beta-caroteno, a vitamina A, porque onde a vitamina A, ela dá aquela coloração avermelhada. Naquela parte esbranquiçada não tem, mas tem muita vitamina B12, que ajuda no combate às náuseas, portanto, mais um grande aliado quando um dos efeitos colaterais é a náusea. É mastigar a entrecasca da melancia, fazer o suco da entrecasca, fazer a salada e consumir, porque tem muita vitamina B12. E aqui nós também sempre indicamos, a melancia veio muito grande, está amadurecendo muito, sei que vai perder, então nós podemos pegar esse molho, a melancia, a parte vermelha, colocar cebola, uns temperos que gostar, e faz um molho para o macarrão, para panqueca, faz como se fosse um molho de tomate. E, por fim, o doce também da entrecasca do maracujá. Esse é muito comercializado nas feiras de exposições, no parque de exposições. Quando tinha essa oportunidade desses encontros presenciais, nos parques de exposições, nos interiores, né? Coisa que eu gosto muito de frequentar, o doce da entrecasca do maracujá está sempre presente. A casca amarela é jogada fora, você faz um sumo com as sementes, né? Faz aquela calda, e a entrecasca, depois de cozida, ela vira
uma boa base para fazer o doce, para ser servido assim em pote. Eu já vi comercializado em potes, é também uma outra fonte de renda, como pode ser para cobertura de bolos, etc. Eu tentei conversar aqui para tentar cumprir o prazo, né? Deixo aqui à disposição meus contatos. Se alguém quiser posteriormente trocar mais ideias, podemos avançar. Essa apresentação também, Arli, se alguém precisar achar que é útil, por alguma expressão, por alguma foto, está disponível para compartilhar. Obrigada. Muito obrigado, Valdeirês, pela excelente contribuição. É sempre muito bom te escutar. Estou vendo aqui os comentários dos participantes, das participantes, bastante interessados, né, pelo tema que você traz. E, como eu falei, mencionei, após a segunda convidada, a gente abre para uma linha direta de bate-papo com os alunos e alunas. Bom, nossa segunda palestrante é também uma pessoa muito experiente na área, a Iracema Bertocco, que está lá no frio Curitiba. Quase com um cobertor aqui, ó. Vai chegar quase a -3 graus. Isso é o nosso mundo digital que nós temos, a Valdeirês na Bahia, em Salvador, né? E a Iracema em Curitiba. A Iracema ela é formada pelo Centro Europeu nos cursos de, não sei falar francês, não é uma língua, mas é chef de cuisine, restaurateur e sommelier, isso, especializada em cozinha funcional, sustentável e plantas alimentícias não convencionais. Cursou História e Cultura da Alimentação pela Universidade Federal do Paraná, membro do Slow Food Brasil, gerente de gastronomia e também atua como chefe instrutora do Centro Europeu dos cursos de Chef Cuisine e Cuisine Santé. Muito prazer e boa noite, Iracema. Muito obrigado por estar conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite pelo convite. O prazer é meu. Eu adoro ensinar e compartilhar, né? Adoro cozinhar. E a minha história com o alimento é de muito respeito, né? E quando fui convidada para falar do uso integral dos alimentos, né? Essa é a minha praia, porque eu sou conhecida ali na escola, né? Porque é uma escola de gastronomia, onde eu tenho vários alunos, onde eu ensino eles a ter o respeito pelo alimento. E eu falo que o uso integral dos alimentos na gastronomia hoje, ele é bom até saber que ele está em alta, né? Antigamente se falava muito, quando se falava de usar integralmente o alimento, a gente fala de reaproveitamento, parecia que era uma coisa que é mais para pobre, só comunidade carente. Hoje em dia, isso extrapolou. É claro que a gente acaba economizando quando não joga fora, quando usa o alimento de forma integral, mas isso hoje em dia está sendo usado na alta gastronomia, em restaurantes sofisticados, renomados e até internacionais. E está caindo assim no gosto do público, porque daí o restaurante tem um selo de restaurante sustentável, né, que cuida da natureza e enxerga o alimento como um todo. Teve uma época nos primórdios, só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, o trigo, né? A farinha de trigo branca era para a nobreza, e o farelo que sobrava, o integral lá, o grosso, ia mais para o pessoal mais carente, mais pobre. E hoje se inverteu. Hoje você vai comprar um trigo ou algum produto integral, ele é mais caro do que até o trigo branco, o refinado, né? Porque se estudou e descobriu-se que o alimento, quando ele é inteiro, ele é completo. E eu falo que quando você tira uma parte, você está deixando ele capenga. A gente, falando do trigo, né? O trigo branco, você comer só o miolinho lá tal,
é puro amido, né? Aumenta o pico de glicose lá dos diabéticos e tal. E quando ele é inteiro, ele é mais completo, ele tem mais fibra. E tem como fazer essas preparações, que eu falo que a gente tem que valorizar um alimento, não é porque é feito com a casca, com o talo, que a gente simplesmente, vamos fazer lá alguma gororobinha lá e vamos servir. Eu acho que tem que ser feito como se você estivesse usando um filé mignon ali, desde o cuidado da apresentação, do sabor. Então, os alunos se surpreendem ali quando eu dou aula, com a aparência, a textura e o sabor. Eles falam, nossa, por que eu jogava fora isso? Só para vocês terem uma ideia, não é só a questão de economia, né? Mas é a questão de aproveitar todos os nutrientes que estão ali disponíveis. Ó, eu tenho uma anotação aqui que eu deixei só para não esquecer. Só para um comparativo. Uma batata cozida com casca, ela pode conter até 175% a mais de vitamina C do que uma descascada. 115% a mais de potássio do que uma sem casca. E 111% a mais de folato e 110% a mais de magnésio e fósforo do que uma descascada. Uma maçã crua com a casca contém até 332% mais de vitamina K do que uma descascada. 142% mais vitamina A do que uma descascada. Então, quando a gente fala de usar o alimento de forma integral, eu estou falando de usar nutrientes, não só de você estar economizando. É claro que é legal economizar, mas a gente joga fora comida. A gente aprendeu que casca, semente, não é a parte nobre do alimento. E, às vezes, a parte da casca é mais nutritiva do que a parte que a gente chama de nobre, né? Então, quando a gente começa a conhecer os nutrientes, a gente começa a valorizar. Por exemplo, dando uma dica para vocês de algumas coisas práticas, né, que eu uso no meu dia a dia. Semente de mamão, que é uma coisa que às vezes é bom comer semente de mamão com mamão, mas muita gente não gosta. Uma dica de como eu faço. Eu pego a semente do mamão e seco ela e coloco num pimenteiro, tá vendo? Para moer pimenta. E daí eu uso no lugar da pimenta do reino, ou também com a pimenta do reino. O sabor, ele é picantezinho, lembra um pouco a pimenta do reino, e você acaba utilizando de uma maneira que não é muito convencional e fica muito gostoso. A casca da cebola roxa que a gente joga fora, eu desidrato ela e bato com sal. Fica um sal, não sei se dá para ver no vídeo aí, talvez não apareça muito, mas ele é um sal meio roxinho, meio arroxeado, de um aroma que fica incrível. Então, eu pego o sal grosso, coloco no liquidificador e bato com a casca da cebola, que eu levo para tostar um pouquinho no forno. Fica um sal aromático, você acaba usando menos sal, porque como ele fica bem saboroso, você não precisa ter o excesso de sal para realçar o sabor. O sal ali já fica bem aromático. E você está trazendo propriedades da cebola roxa. Para que está gastando com sal rosa do Himalaia, pagando caro, né? E a gente pode ter esse benefício do sal. Uma outra coisa que eu faço também bastante é um picles, ó, roxinho aqui dentro, essa cor é o talo da beterraba. O talo da beterraba com vinagre, sal, um pouquinho de pimenta, que eu gosto de pôr lá, e só. Você coloca, deixa na geladeira ali, ele dá uma pré-fermentada, então esse fermentado ele é benéfico para a saúde também, e você tem um picles delicioso. A casca do ovo, né? Casca do ovo, que a gente joga fora, ainda mais eu compro o ovo orgânico. Uso o ovo, o que eu faço com a casca? Eu pego a casca, levo para o forno numa temperatura não muito alta, para ela ficar bem sequinha, ela começa a pegar uma coisinha, eu desligo, daí ele esfria, eu bato no liquidificador, só um liquidificador seco, você vai no pulsar ali, você bate, ele vira um pó. Daí eu pego esse pó,
daí eu coo ele, passo uma peneirinha, porque às vezes fica um pedacinho, você tem ali o pó de ovo, a farinha de ovo, que aquilo ali é cálcio puro. Tem gente que compra cálcio para repor, principalmente mulheres, né? Que depois da menopausa tem perda de cálcio, compra cálcio artificial para estar repondo. Esse pó da casca de ovo, você pode tanto misturar na tua farinha que você usa no dia a dia, você pode misturar no sal, ele não fica com sabor, tá, pessoal? Ele é bem neutro. Você coloca em sopa, eu gosto de fazer no sal, porque quando a gente vai temperar, a gente tem o hábito de sentir o sal primeiro com a mão, né? E quando tem a farinha de ovo lá, você acaba usando uma quantidade menor de sal e trazendo benefício para a sua comida ali, né? E então eu até gostei ali que a Valderez mostrou ali da casca do maracujá, eu uso ela também, né? Que é a pectina, que ela é riquíssima, aquela parte branca do maracujá que a gente joga fora para fazer compotas, dá para usar para fazer ceviche. Eu uso, porque eu dou aula também de confeitaria Diet Light, a gente faz uma torta lá, que é um bolo sem glúten, e em cima vai essa casca com as sementinhas, o pessoal fica assim, nossa, dá para usar! Então eu bato também para usar para fazer geleia. Um pesto com a rama da cenoura fica incrível, sabe? A rama da cenoura, que às vezes a gente não gosta de usar na salada, porque acha um pouquinho picante. Se você bater ela no liquidificador com um dentinho de alho, um pouquinho de parmesão, azeite de oliva, é um molho para um macarrão que fica incrível. E você olha aquilo, fica com uma cara assim, que você fala, nossa, isso aí é alta gastronomia. Então, o que eu queria passar para vocês é que não tenha esse preconceito achando que usar o alimento integralmente é coisa de pobre. Foi-se isso, eu falo que é coisa de gente inteligente, que respeita o alimento e que entende o alimento como um todo. Você tirou uma parte, você está jogando fora o nutriente. Ele é completo porque ele é integral. Eu falo que a natureza já é perfeita. Então, se você tira uma parte, você está tendo um déficit ou de vitamina ou de nutrientes, né? E o que é mais importante, porque eu vi aqui, quando vocês estavam entrando aí, né, no chat ali, que tem gente do Brasil inteiro ali, né, de várias regiões. E a minha dica, assim como a Valderez falou, eu acho que na hora de escolher os alimentos, o mais saudável para a população da região são os alimentos regionais, né? São os sazonais, o da época, porque eles precisam de menos agrotóxico, porque já é fácil para ele dar naquela região. Ele é sempre mais bonito quando é da época, ele está mais concentrado de nutrientes e além de ser mais barato também. E essa valorização do produto regional, eu acho que é legal, né? Então, por exemplo, pessoal da Bahia, né? O que eu vejo muito aqui em Curitiba, tem um lugar que vende coco, água de coco. Então, eles vem muito coco lá, eles cortam o coco e colocam em garrafinhas plásticas, né, para vender, e aquele coco, lá vai tudo fora. E eu conheço um rapaz ali que ele separa para mim, ele me dá os cocos abertos, sabe? Não é que ninguém tomou no canudinho lá, não, pessoal, é o coco que ele só tirou para vender a água, né? Eu trago assim de 20 cocos para casa. Eu cheguei, ele já abre para mim para ficar mais fácil, eu tiro aquela parte, a carne de coco, né? Que ela não tá tão, tão dura ali, ela é molinha. Aquilo lá, gente, aquilo lá é assim, eu bato assim, às vezes com um pouquinho de água, gelo, faço doce, aquilo é uma delícia. Então, ali, ó, em Natal vocês fazem isso, né? Aqui não, o povo jogava fora, eu falo que nossa, dá vontade de eu comprar coco só para comer aquela partezinha. Então, você procurar os alimentos que são da sua região e ter essa valorização. Não adianta eu falar para o pessoal lá da Bahia, ó, vocês têm que comer pinhão, pinhão é o pessoal aqui do sul, né? Então, eu acho que a gente tem que se orgulhar quando a gente usa o alimento de forma integral. Outra coisa, semente da melancia.
A semente da melancia, ela é super benéfica, ela tem componentes que ajudam no combate à depressão, anti-inflamatória. Se você pegar a semente da melancia e levar para o forno para dar uma tostadinha, ou mesmo na frigideira, não sei se vocês já experimentaram, ela não é amarga, pelo contrário, ela tem um sabor amendoado, e é ótimo para você finalizar salada, para você colocar em sopas. A semente do maracujá também, porque às vezes tem gente que quer fazer o suco e vai coar e joga fora. Não, aquela semente do maracujá também fica uma delícia tostadinha para finalização de pratos. A gente usa muito aqui na alta gastronomia também. Então, eu falo que acho que 99% das frutas, dos vegetais, você pode usar integralmente. Então, não jogar fora. Além de ajudar o bolso, a gente ajuda o planeta gerando menos lixo e a gente vai estar ingerindo mais nutrientes, mais fibras, né? Tem gente que tinha um slogan de alguns chefes falando assim, né? Descasque mais e desembale menos. Eu falo aqui que é para descascar menos, é para comer com casca e tudo, porque é bom, é gostoso, né? E é saudável. Então, esse respeito pelo alimento e essas dicas eu acho que a gente tem que repassar. Eu faço um snackzinhos da semente de abóbora também, que o pessoal pirou. Eu postei lá no Instagram, sabe? O pessoal, nossa, tal. Eu peguei rapadura, aquela rapadura batida, né? Um pouquinho, eu derreti ali na frigideira e joguei um monte de semente de abóbora. E daí ele misturou, eu despejei num paninho, assim, a semente de abóbora descascada, num papel manteiga. Aquilo ficou como se fosse um crocante, uma barrinha, sabe? Que é mais semente do que rapadura, mas tem o docinho, e a gente às vezes fica gastando com nozes, com amêndoas, né? A não ser quem está no Pará, que a castanha do Pará é mais barato, né? Mas a gente fica, né, gastando, comprando oleaginosas, né? Comprando nozes, nutes, e desprezando as sementes que a gente tem ali. Semente de abóbora, de girassol, então tudo isso dá para ser usado, e de uma forma que fique agradável e fique gostoso. Então, caprichando no visual, você consegue fazer pratos de alta gastronomia, tá? Então, só para vocês saberem, a gente tem que ter orgulho de usar tudo, não é coisa de pobre, é coisa hoje em dia de pessoa inteligente. Tá? Então, esse é o meu recado para vocês. O pessoal perguntou ali onde que encontra receitas. Eu tenho muitas receitas que estão no meu Instagram, tá? Eu tenho um canal no YouTube também, mas tá lá, a Chefe Iracema Bertocco. É só procurar lá, então tem o aproveitamento, por exemplo, chuchu, né? O pessoal descasca o chuchu. Eu falo, gente, para que descascar o chuchu? Ele fala, porque às vezes a casca é dura. Eu falei, se você pegou um da casca dura, você pegou um chuchu que já está brotando. O chuchu, quando ele é novinho, né? Ele é tenro. Você pode cortar e fazer com casca e tudo, refogadinho lá, é uma delícia. Eu falei que além de tudo, você não perde tempo descascando, né? Vai cortar o chuchu, vai descascar, sai aquela nódoa, e com casca e tudo é bem mais fácil, bem mais rápido na cozinha. Além da praticidade, você tem todos os nutrientes e as fibras. Então, o meu recado para vocês é isso: valorizem o alimento como um todo. Lembre sempre, quando você tirar a casca, você está tirando um pedaço e jogando fora. E a minha mãe falava que jogar comida fora é pecado. Então, não pode não. Tem que aproveitar tudo. Não jogue dinheiro fora. Então é isso, o meu recado é esse. Muito bom te escutar. Tem uma apresentação muito viva, né? Estou vendo aqui já comecei a seguir a Iracema no Instagram, já vou colocar em prática essas receitas. Gente, o Instagram dela é chef_Iracema Bertocco. Mas se colocar lá no Insta chefe Iracema Bertocco, o Insta logo identifica, tá? Eu vou escrever aqui para vocês, tá? No chat. Bom, agora eu peço para quem quiser fazer alguma pergunta
por favor, começar a fazer agora. Tá? Eu já tenho uma pergunta aqui que é da Andy, não sei se é esse o nome. Falam acerca de não se usar grupos de cereais diferentes no mesmo prato. O que dizer acerca disso? Desculpa. Ela depois explicou melhor. Falam acerca de não usar 2 grupos de cereais no mesmo prato. O que quer dizer acerca disto? Quer falar, Valderez? Posso falar, sim. Olha, muitas pessoas opinam sobre nutrição sem base científica. Então, vamos tomar muito cuidado com as informações que surgem por modismo ou porque a pessoa acredita que é verdade e leva isso adiante. Então, não há nenhum problema você combinar, por exemplo, aveia com arroz, são 2 cereais, né? Não há nenhum problema arroz com milho, não há nenhum problema. De fato, não há o trigo com outros. Então, não tem fundamento científico, pelo menos eu desconheço esse fundamento. E eu costumo dizer que na alimentação todo mundo palpita, né? Agora temos que tomar cuidado com a base dessas informações. Eu queria aproveitar para dizer, Iracema, também, o chuchu, a semente, né, o caroço do chuchu, vamos dizer assim, a semente, o caroço, e também bastante macio, você sabe disso, né? Sim, vai com aí tudo. Tudo, você tem que cortar ele inteiro. Por quê? O caroço tem proteína. Vamos pensar que todos os caroços, eles geram uma planta. Eles têm o poder de dar a vida a uma planta. E por isso eles são muito ricos nutricionalmente, especialmente em proteínas. Uhum. Isso é importante a gente sempre lembrar antes de jogar fora os caroços e as sementes, né? Uhum. Aqui, arroz normal engorda. Depende da quantidade. Na verdade, Gilmara, é o seguinte, depende do abuso, né? Tudo tem que ser com moderação. Se você come arroz branco, né, você está querendo chamar de normal, porque todos são normais, né? Tem o arroz integral, que não foi extraído a parte de proteínas e minerais, e tem o arroz branco, que é aquele arroz menos nutritivo, que ele realmente tem maior concentração em amido, né? Mas se você só come arroz, claro que você vai engordar, mas se você come arroz e come os outros alimentos, ele está no conjunto aceitável, só não pode abusar. Leite de soja, a Rosária está perguntando, Rosária da Bahia, do Movimento Olha, Nacional. Rosária, eu desafio quem me prove que existe leite de soja. Leite é produto de glândula mamária, a soja não tem peito. Não existe leite de coco, porque os coqueiros da Bahia, de lugar nenhum, têm peito. Existe extrato de soja. Isso. Então, aquelas receitas que fazem assim, leite de amêndoa, leite de arroz, elas são fantasiosas. Pode dar um bom resultado culinário, mas a expressão leite de amêndoa, leite de soja, leite de coco, já é de uma forma equivocada. Porque leite é um produto de glândula mamária, portanto, tem que vir de um animal e mamífero. Ok? Então, ali é extrato de soja. Mas só foi para falar, aí ela perguntou se faz mal. A soja no Brasil, ela é transgênica, né? Quase 100% transgênica. Então, eu tenho que saber como conseguir essa soja e não é nocivo, ele não prejudica. Não prejudica, só que não tem uma necessidade de você fazer uso unicamente dele, você pode variar. Até porque o único animal que toma leite na fase adulta é o humano. Nenhum outro mamífero toma leite na fase adulta. É apenas um hábito, mas não é necessário. O cálcio, as proteínas originárias do leite de vaca, que o adulto tomaria, pode vir de outras fontes. Necessariamente não precisa do leite de vaca, né? E também não precisaria do extrato de soja. Não sei se a pessoa quer fazer uma combinação na dieta, mas não faz mal. A princípio, não faz mal, exceto
pelo caso da soja ser transgênica no Brasil. Já tem relatos, já tem estudos de creches e crianças em creches com uso excessivo, não só uso excessivo que eu falo, é uso diário desse extrato de soja e também da proteína texturizada de soja, que tem de PTS, de crianças terem alterações ósseas. Isso é uso frequente, especialmente em crianças com desenvolvimento. Então, é interessante você estar sempre variando os alimentos, a fim de você não ficar valorizando um exclusivamente. A Silvia, inclusive, Valderez, do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, ela coloca essa questão que tem se falado hoje muito, que é a questão de que, às vezes, o leite faz bem, o leite faz mal, né? Essas diferentes opiniões, como se tivesse que tirar a lactose, porque a lactose faz mal. Você podia falar um pouco sobre isso? Olha, para quem tem intolerância à lactose, e aproximadamente 25% da população brasileira tem, sendo que a lactose, a intolerância tem 3 níveis. Tem um nível muito acentuado, onde a pessoa tem diarreia, sente muitos gases, e tem outros que têm intolerância à lactose que não tem nenhum sintoma. Então, são 3 níveis diferentes. Desta forma, aí, se a pessoa tem intolerância à lactose, o ideal é não pode tomar o leite, e muito menos de vaca, e muito menos os seus derivados. Por isso que a indústria, investindo nesse campo, produz esses outros produtos sem lactose. Agora, tem alguns produtos que são assim, sem lactose, sem isso, desnatado, sem nada, que daqui a pouco não é mais leite, já é alguma coisa estranha aí. A exemplo do composto lácteo. Não se deixem enganar. O composto lácteo é um produto de baixo valor nutritivo, não ajuda em nada na nutrição. Então, ele é muito prejudicial e ele chegou em larga escala agora no mercado, principalmente porque tem um preço muito baixo. Por que tem um preço muito baixo? Porque a matéria-prima para fazer é de baixa qualidade, é soro de leite. Se a indústria gasta pouco, ela vai cobrar pouco. Então, agora mesmo nós temos esse composto. Então, você chega nas lojas, você vê uma embalagem do leite integral semelhante ao do composto lácteo. Aí você vê o preço mais baixo, apressadamente você pega o de menor custo, sendo que ali, quando você chega em casa, você vê que está escrito composto lácteo. Então, muito cuidado, a indústria de alimentos nem sempre, ou melhor, raramente pensa na nossa saúde. O excesso de açúcar, de gorduras, é muito prejudicial. Falando ainda sobre o leite, Valderez, a Rose Farias, do Cordel Vida, nossa querida Rose, companheira do Cordel Vida, ela pergunta sobre o leite realmente é inflamatório? O leite, ele é alergênico, né? Então ele ajuda, ele compromete muito quem tem doenças reumáticas. O processo de digestão de leite não é para adultos, gente. Depois da infância, o organismo humano não está preparado para fazer digestão. Nós perdemos a capacidade de fazer uma digestão apurada e íntegra do leite de vaca. Então, aí, quando a pessoa já chega na fase de idoso, né, está cheio de dores reumáticas, você faz mingauzinho, você faz comida com leite, você está comprometendo ele, favorecendo que ele tenha mais dores ainda. Isso é muito prejudicial. Então, realmente, ele favorece que essa inflamação, não é que ele desenvolva a inflamação, mas se você já tem uma tendência, várias inflamações, seja de qualquer origem, o uso de leite com frequência pode acentuar esse processo inflamatório. Entendeu? Ele não causa por si só. Mas se você já tem uma predisposição ou está com um processo inflamatório, o leite pode piorar a situação. Glenda, ela pergunta aqui, como substituir proteínas da carne vermelha? Né? Sabe que muitas pessoas têm dificuldade, né, financeira de usar a carne. Então, como substituir as proteínas da carne vermelha? Nós temos frango, peixe, ovos, mariscos, os derivados do leite, que eu estou falando aqui do leite, mas os derivados como queijos e iogurtes, né, eles têm um processo já
de preparo que favorece, que melhora a nossa digestão, e também combinações de sementes e cascas. Eu falei aqui há pouco que as sementes, elas originam uma planta. Então, elas são fontes de proteína. A semente de abóbora é uma grande fonte de proteína. São proteínas de origem vegetal, que muitas vezes você precisa fazer combinações. Por exemplo, feijão com arroz. O feijão tem uma determinada proteína e o arroz tem outra. Quando você bota no mesmo prato, na mesma refeição, você eleva o teor de proteína daquela refeição. Então, são combinações de vegetais, principalmente sementes, grãos e cereais, que você tem uma boa fonte de proteína. Necessariamente não precisaria da carne vermelha. É mais uma questão de hábito. Ô, Iracema, a gente vê muito falar aqui, o Rivanildo, ele traz essa questão, né? Que os orgânicos, porque os orgânicos, produtos orgânicos são melhores, não tem toxicidade, agrotóxico, mas por que eles são tão caros? Né? O Rivanildo fez essa pergunta. Assim, eles são um pouco mais caros se você for comparar com o convencional, porque ele não é produzido em grande escala, né? Então, não tem uso de agrotóxicos, e geralmente é um produtor familiar. Só que eu falo assim, quando é orgânico, você, por não ter o agrotóxico, você pode usar sem medo as cascas, os talos, né, que é onde se concentra a maior parte dos agrotóxicos. Então, eu falo que ele acaba ficando mais barato. E quando você compra no orgânico, já pensando que você vai usar integralmente, você compra uma quantidade menor. Não necessariamente precisa ter o selo de orgânico, mas você sabendo que às vezes é de um sítio, de uma feira, que você sabe que o produtor não usa agrotóxico, às vezes ele não tem lá o certificado de orgânico, mas ele é um produto bom, né? Então não precisa ter essa preocupação. E ele é mais caro porque é produzido em pequena escala. Mas eu acho que quanto mais as pessoas hoje em dia estão buscando, hoje eu vejo aqui pelas feirinhas aqui em Curitiba, que a gente tem muita feira de produtor orgânico, as pessoas começaram a valorizar, os produtores começaram a plantar mais, então hoje tem mais oferta e ele não é muito diferente do convencional do mercado. Pelo contrário, aqui no Tá Na Época, você vai na feira ali, você acha produto muito barato, você vem com a sacolona de coisa, né? Então você pega uma couve, igual o Valderes falou ali, uma couve-flor, você não acha no mercado a couve-flor, às vezes com as folhas verdes, né? Ali você pega, você não vai comprar couve, para que eu vou comprar couve? Se a couve-flor já está com aquelas folhas verdes. Então acaba sendo mais barato, quanto mais a gente valorizar, mais procurar, mais demanda tiver, mais oferta vai ter, mais barato vai ficar. Tá. Iracema, a gente está chegando. Desculpa, a todos os participantes, a gente, pela riqueza, né, das apresentações, do debate, a gente nem percebe como o tempo corre. Já estamos de passa, então a gente já está praticamente chegando ao final do nosso seminário web. Mas eu tenho uma última pergunta só, então, para a Iracema, e a gente finaliza para as considerações finais. Iracema, a gente vê muito falar, relacionando com a última pergunta, né, como substituir a proteína da carne vermelha, né, possíveis possibilidades aí, a questão do ovo. A gente viu que o ovo estava um pouco na moda, principalmente para o pessoal fit, comer, o povo que ia para a academia, comia uma placa de ovo em 2 dias. Então, ovo é vilão ou é mocinho? A Rosane está perguntando. Se você pegar ele e fritar num monte de óleo lá, esturricar ele, talvez você vai estar trazendo um pouquinho de gordura não desejável por você ter fritado. Mas o ovo, ele é super benéfico, igual eu falo, eu aproveito até a casca.
e que a gente tem que cuidar é com o excesso. Eu não acredito assim que exista um alimento que ele é tão bom que eu deva comer só ele o tempo todo. Então, comer de tudo um pouco, sempre com moderação, né? De acordo com a sua necessidade nutricional, seu tamanho, se é criança, se é adulto, né? E se não tem nenhuma restrição por ordem médica, eu acredito que o ovo, hoje em dia, a gente na gastronomia funcional, a gente valoriza como um super alimento. Obrigado Quer fazer alguma consideração final, Iracema? Aí eles só perguntaram ali do agrião, que cuidado, né? Assim, as folhas que são consumidas cruas, a higienização, né, que é sempre legal colocar água, um pouquinho de hipoclorito, deixa de molho e depois enxágua, se ela for consumida crua. E se você não tem nenhuma contraindicação, né, porque o agrião é benéfico, né? Então, como toda folha verde escura, ela é super benéfica. Então, só esse cuidado. Então, pessoal, assim... eu falo assim, quem cozinha, por mais que não entenda da parte nutricional, dos alimentos, o que faz bem, o que não faz mal, só o fato de você cozinhar na tua casa, não comprar processado, industrializado, você fazer a tua própria comida, com certeza você vai estar comendo mais saudável. As pessoas começaram a ter mais doenças, mais enfermidades quando optaram pela facilidade de comprar coisa pronta, processada, que às vezes é mais barato, infelizmente, e de não cozinhar. Então, o fato de você fazer em casa, desde o teu molho do macarrão, o teu pão, a tua bolachinha, aquilo que você compra pronto, você começar a fazer em casa, você já vai dar um grande passo. Então, quem cozinha vive mais e mais feliz e mais saudável. Então, faça em casa. De vez em quando pode pedir um delivery, mas no dia a dia é legal fazer, levar marmita para o trabalho. Eu sou marmiteira, eu levo minha marmita. Hoje em dia não é mais coisa de boia fria, né? Aquela coisa, hoje em dia não, é chique você levar a marmita para o trabalho, a comidinha que você fez, fresquinha, seja lá o arroz, feijão, o ovinho ali, uma saladinha, tá ótimo, né, Valderez? Obrigado, Iracema. Antes de passar para a consideração final da Valderez, eu não podia deixar de passar para ela também a última pergunta, que é da Beth, da Associação de Trans do... Beth, cadê a pergunta da querida Beth Fernandes? Que é a questão se tem produto que possa ajudar na questão da reposição hormonal. Possui algum alimento que ajuda na reposição hormonal? Na verdade, não foi foi a Cristiane Beatriz, do Fórum Trans de Goiás. Cristiane, na verdade, depende muito da quantidade de reposição que é necessário e que é indicado, né? Mas a soja realmente é um produto que ajuda muito na reposição hormonal. Ela deve ser, se tem esse foco de utilização, deve ser usado. O inhame tem até um poder maior do que o da soja. Agora, muito cuidado, o inhame tem que ser cozido, que é uma raiz, né? Tem que ser cozido no cuscuzeiro, numa panela de vapor, que se você cozinhar na água, aquela água engrossa, significa que boa parte dos nutrientes passou para a água, você vai jogar água fora, você está perdendo valor nutritivo. Então, cozinhar no vapor e ajuda muito. E tem alguns estudos assim, com menor porte das amoras, mas principalmente inhame e soja seria, mas depende muito também da quantidade, da importância dessa reposição hormonal. Precisa ser combinado aí com quem está ali acompanhando na área médica, tá bem? Tá bom, Valderez, A princípio seria isso. Oi, minhas considerações, né?
Eu quero realmente agradecer muito a todos vocês, concordo plenamente com o que Iracema colocou, o ato de cozinhar é um ato prazeroso, você pode tornar prazeroso na medida que você vai fazer naquilo que você sabe. Começar pelo mais difícil desestimula, vá fazendo e você vai avançando no seu crescimento. Concordo plenamente que o ovo não é vilão, o ovo é mocinho. Quem torna ele vilão somos nós na preparação, nós podemos consumir, claro que, como foi dito aí, as pessoas que são da academia, que querem usar excessivamente, aí se torna vilão, mas ele em si não é vilão, o consumo moderado, e agradecer muito a participação de vocês, me coloco aqui à disposição para trocar ideias, né, e aprender também com vocês bastante, eu sempre aprendo, isso é muito bom, e vamos pensar, nós estamos preparando alimentos para nós, para os nossos familiares, para quem amamos. Por que dar essa incumbência para uma terceira pessoa? Essa outra terceira pessoa, essa terceira pessoa vai fazer outra coisa, seja lá do delivery, seja... Mas para alimentar nosso corpo e o corpo de quem amamos, vamos fazer essa prática? Com esse impulso, cada um vai aprender um pouquinho mais, vai trocando e vai dar, olha aí, ó, diz que vai arrumar uma janta saudável. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Parabéns, brilhantes apresentações. Muito obrigada, agradeço muito, esses momentos para mim são muito ricos. Obrigada, Iracema, por dividir comigo essa tarefa. Tereza, obrigada a você, aprendi muito com você hoje aí também. Quero lembrar que... E eu já te sigo, viu, Iracema, desde que você foi convidada. Obrigada. Quero lembrar que este seminário ele foi gravado e fica disponível para que vocês possam assistir novamente, caso queiram, recomendar para amigos, amigas, amigues que não puderam ter assistido, que possam assistir no nosso canal no YouTube, canal do Fundo Positivo no YouTube, na nossa página no Facebook. Aproveito para lembrar que quem ainda não segue a gente no Facebook, possa seguir no Instagram, Fundo Positivo, e se inscrever no nosso canal no YouTube. Ok? Mais uma vez, muito obrigado às convidadas. Boa noite a todos, a todas, a todos. Agradeço a apresentação. E é isso aí. Mês que vem, estamos aqui novamente com mais um seminário web do projeto Saúde Positiva. Muito obrigada pelo convite.